olha só, mulheres que trabalham como motoristas de aplicativo. Coloca a reportagem no telão, por favor, tá? Olha, trabalham como motorista de aplicativo. E aí, elas ficam mais vulneráveis ao crime. Elas acabam se tornando alvo de criminosos. Para você entender, teve um assaltante que foi detido porque pelo menos 2 mulheres foram atacadas por ele. Os detalhes agora, a reportagem que só a Record tem. Manda pro ar que eu quero ver. Esse criminoso que aparece nas imagens tem aterrorizado a região sul de Franca. O alvo dele, mulheres que trabalham como motorista de aplicativo. Essa que prefere não se identificar foi uma das vítimas. Eu embarquei ele no Noêmia, ele colocou uma parada no Santa Hilda e o destino final dele era a rodoviária. Na hora que eu fiz a parada no Santa Hilda, ele falou assim para mim: moça, aguarda só um minutinho que eu vou apertar a campainha do meu amigo. Consequentemente, eu destravei a porta para que ele descesse. E foi ali que ele pegou e falou para mim que era um assalto, que era para eu passar tudo para ele. Câmeras de segurança flagraram o ladrão ainda dentro do carro. Ele rouba a bolsa e o aparelho celular da vítima, desce do automóvel e corre em direção a uma mata. A motorista avança com o carro e vai atrás do suspeito. Eu acabei tentando fazer ele parar, eu dei partida no carro e eu achei que ele ia correr na rua. Mas ele não correu na rua, ele entrou no mato. Então eu fiz uma volta com o carro e fui em direção a ele para ver se eu conseguia fazer ele parar. Nessa corrida que eu fiz atrás dele, tem uma valeta ali. E nessa valeta ele caiu, é um barranco. Ele caiu e ali ele começou a me pedir desculpas, falando que ia me devolver os documentos. Eu acabei freando o carro na hora que eu vi que ele sumiu, que eu perdi ele de vista. E fui descer o barranco atrás dele, mas ali é muito mato, ali eu perdi ele de vista. Uma semana antes, essa outra motorista, que não quis se identificar, também foi assaltada pelo mesmo bandido na mesma região. Essas imagens mostram o momento em que ela para o carro em uma rua durante a madrugada. O suposto passageiro aparece após sair de uma mata. Ele entra no veículo e, durante o trajeto, anuncia o assalto. Eu estava com medo, mas mesmo assim eu ainda teimei e peguei, né? Mas ele foi conversando comigo normal. Ele falou que os dias estavam menos perigosos, que eu falei para ele que eu estava com medo, porque essa mulher está num lugar assim meio perto de mata, é muito perigoso. Aí ele foi conversando normal. Na parada que ele tinha adicionado, ele fez o assalto. Falou que era para me entregar tudo que eu tinha, senão ele ia me matar. E falou para mim ficar quietinha e sair correndo. Embora e não olhar para trás, que ele correu para dentro da mata, eu só vi isso. Aí eu peguei meu carro e fui achar alguém para chamar a polícia. Segundo testemunhas, o alvo do criminoso era sempre motoristas mulheres. Ele agia da mesma forma, solicitava uma corrida para a mesma região e, em seguida, anunciava o assalto. Em menos de 15 dias, ele atacou 2 vítimas. E a polícia acredita que esse bandido estaria praticando esses crimes há mais de 2 anos. As vítimas e as demais colegas de profissão têm um grupo de mensagem por aplicativo. Todas são monitoradas por essa ferramenta que conta com mais de 50 motoristas de aplicativo. E foi graças a essa rede de apoio que o bandido acabou preso. Ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária, onde confessou os assaltos. Todo mundo apoia todo mundo, a gente está no mesmo barco. Então, quando o pessoal ficou sabendo, os meninos investigou e conseguiu chegar até o local, né, do indivíduo e tomou as suas próprias providências depois que a polícia veio. Ele foi pego onde? Ele foi pego, primeiramente, né, ele foi constatado o endereço da casa, eles perderam um dia, né, constatando, só que a família coitou, foi devolvido, né, a bolsa da moça com o celular. E depois constataram também onde que ele trabalhava, porque como ele fugiu, eles foram e renderam ele no trabalho. Aí, não, os amigos. Aí deram, né, uma pisa nele, depois a polícia pegou e chegou para poder estar levando. A gente é mais 50 motoristas, a gente monitora durante o dia e durante a noite. O nosso carro também é rastreado, então assim, sempre quando tem alguma corrida, eu particularmente, quando é homem, eu já peço rastreio para os meninos. Me rastreia aí e fica todo mundo rastreando. Aí, eu peguei corrida, aí passo o rastreio para outro, mas fica muitos monitorando a gente. Como não foi preso em flagrante, o criminoso acabou liberado.
Mas elas não se intimidam. Com a ajuda de toda a categoria, procuram fortalecer a união no combate à criminalidade. Ele ainda está solto, né? Agora tem que esperar a coisa da justiça, porque é muito falha. Mas eu acho que o aplicativo ele vai dar uma controlada por enquanto. A gente não tem segurança aqui em Franca, né? A gente que está aí na rua, porque eu acho assim que hoje eles têm mais apoio do que a gente que está trabalhando, né? Porque se a gente passar com um farol, com alguma coisa já, a gente já é multado. Mas tem muita gente aí, às vezes, né? Às vezes, igual várias mães aqui, às vezes que eu sou casada, graças a Deus, mas tem umas que é solteira, cuida dos seus filhos sozinha, estão aí lutando, né? Para poder levar o pão de cada dia e acontece essas barbaridades. Olha, eu costumo falar, e nós fizemos muitas reportagens aqui com taxistas, e agora esse crime migrou para motoristas de aplicativo. Homens e mulheres, mas as mulheres acabam sendo esse alvo mais frequente desse tipo de crime. Por quê, Valentim? Porque os homens, os assaltantes, acreditam que elas são mais vulneráveis. Eles acreditam que elas estão ali mais frágeis, mais acessíveis para esse tipo de crime. Mas mal eles sabem que elas estão unidas nesse grupo de apoio e uma ajudando a outra, né? Porque, por exemplo, elas começam a mandar, olha, pegou ali, no aplicativo tem os dados da pessoa que faz a solicitação da corrida, né? A hora que ela recebe, se ela desconfiar desses dados, na hora ela já manda o rastreio nesse grupo, né? E as colegas ali estão acompanhando todos os passos, ou melhor, toda a rota que é feita até o desembarque do passageiro. Então, se em algum momento essa rota mudar o caminho, as amigas vão saber que ali alguma coisa está errada, alguma coisa saiu do combinado e logo alertar a polícia. É muito importante, esse grupo de apoio é muito importante em tudo na vida, né? Você tem o grupo de apoio da vizinhança solidária, você tem o grupo de apoio no seu trabalho, e aqui elas precisam ainda mais, porque você vê um criminoso que atacou pelo menos duas, que a Márcia citou na reportagem. Onde ele está agora? Na rua. Está solto. Por mais que a polícia pegue, a justiça coloca na rua de novo. Então, não tem punição. E elas estão, infelizmente, precisando trabalhar, como disseram, são mães e pais de família, porque fazem o papel de mãe e pai, da família toda, sustentam, levam todo o sustento para casa, muitas delas ali, o trabalho é necessário muitas horas por dia, né? Um trabalho que ainda não tem uma regulamentação, que ainda é muito polêmica, mas elas acabam trabalhando por produtividade. Quanto mais trabalhar, mais vão receber e precisam desse dinheiro para levar sustento para casa, para cuidar bem dos filhos, e aí elas ficam muito expostas a esse tipo de crime, tá? Quando o cara entra no carro, eu costumo falar aqui, ó, bandido não tem crachá. Não tem estrela na testa, não tem como você saber. A gente vê tantos casos em Brasília de picaretas que estão roubando de terno e gravata. Ué, os caras estão com perfume importado, o cara tem jatinho, não sei o quê, e é ladrão, e é vagabundo, é picareta, né? Agora imagina o cara que entra no seu carro, você não sabe quem é. E aí, infelizmente, elas acabam vulneráveis, tá? Fica aqui a cobrança para que a lei seja mais rígida, mas fica aqui a admiração, o respeito também, porque elas tomaram a iniciativa por conta própria de criar esse grupo para se proteger, tá? E que a gente mostre esse exemplo dado por essas mulheres fortes aqui, ó, para que outras pessoas denunciem, criem coragem de não ficar reféns da sociedade, da violência, como acontece, infelizmente, para as mulheres que optaram em ser motoristas de aplicativo, tá? Tem que ter realmente essa cobrança para que a lei seja tão rígida, né? Nós mudamos, nós evoluímos com a questão do feminicídio, depois que começou a apertar, né, as leis para crimes cometidos contra mulheres. Mas, como eu falo, a Lei Maria da Penha, a descrição do feminicídio, né, um tipo de crime diferenciado de outros crimes, é o primeiro passo, mas ainda não é o alto da escada, tá? É o primeiro degrau.